Olá, pessoal! Meu nome é Alessandra Boscovic, sou professora de Direito do Trabalho e responsável pelo canal Jus Variandi. Quando a gente fala de direito do trabalho, um dos primeiros assuntos que devem ser abordados é a distinção entre um empregado e os demais tipos de trabalhadores. O empregado é aquele trabalhador que tem uma especial proteção do direito do trabalho conferida pela CLT. E para a gente saber quem se enquadra nessa categoria, nesse conceito de empregado, a gente precisa sempre estar de olho na presença de 5 características que deverão estar de forma concomitante presentes naquele trabalhador. Estas 5 características são extraídas da redação dos artigos 2º e 3º da CLT. A primeira característica é de que o empregado é uma pessoa física. A gente não pode pensar num empregado pessoa jurídica. A segunda característica é a pessoalidade, que significa que o contrato que rege a relação de emprego é um contrato de cunho personalíssimo ou intuito personae. Isso quer dizer que o empregado não pode se fazer substituir por outro trabalhador, ainda que porventura este outro trabalhador tenha uma super qualificação profissional. Terceira característica da relação de emprego é a onerosidade. Não se admite relação de emprego a título gratuito. O empregado cede ao empregador a sua força de trabalho e, em contrapartida, ele deve receber o pagamento de salário. Quarta característica, não eventualidade, que também pode aparecer, dependendo da doutrina, enfim, da jurisprudência, como habitualidade. A não eventualidade significa que a prestação de serviços por parte de um empregado para um empregador se repete periodicamente no tempo. Essa prestação não é algo pontual, isolado, esporádico. Existe uma certa periodicidade naquela prestação, que pode ser diária, pode ser, algumas vezes na semana, ou pode até mesmo, por que não, ser uma vez por semana. Para quem estiver pensando na relação de emprego doméstico e no diarista, não vale confundir. Emprego doméstico não é regido pela CLT, mas sim pela Lei Complementar 150. E, portanto, vai ter um tratamento jurídico um pouquinho diferente com relação a isso, ok? Mas fora o emprego doméstico, a não eventualidade poderia sim se materializar mesmo com uma prestação de serviços bem espaçada no decorrer da semana ou, enfim, da quinzena ou do mês. Para finalizar, o último requisito da relação de emprego é a subordinação, que é uma subordinação jurídica. Isso acontece porque, numa relação de emprego, o empregador tem um poder de comando em relação à prestação de serviços do empregado. E o empregado, na contrapartida, tem o dever de subordinação com relação às ordens emanadas pelo empregador. Isso acontece porque o artigo 2º da CLT estabelece que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Ora, nada mais justo que o empregador, ao assumir os riscos da atividade econômica, tenha junto o poder de determinar, de dirigir a forma pela qual os serviços vão ser prestados pelos seus empregados. E se o empregador detém o poder de comando, o empregado, na contrapartida, deve se submeter. A gente poderia pensar nisso como se fosse uma moeda, em que o poder de comando e o dever de subordinação são verso e reverso dessa mesma moeda. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado, especialmente aqueles que estão iniciando o estudo do direito do trabalho. Até a próxima, uma boa tarde para vocês!